Vamos lembrar de orar pelo nosso pastor, amém? Agora sim, receba o pastor com alegria. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, tome o seu assento e abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. É isso que a gente tem falado desde o começo do ano, nosso pastor, e nós queremos continuar esse trabalho que o nosso pastor tem feito. Eu sou bastante agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje de manhã. I don't take this opportunity lightly. Eu não tomo ela de qualquer maneira, ou então de maneira vã. Eu faço isso com bastante temor diante do Senhor para estar aqui nessa manhã, diante dos irmãos, falando um pouco da palavra de Deus. O assunto que a gente começa hoje, e talvez nós vamos continuar ele pelos próximos dois dias de manhã, ou 3, é o assunto sobre as coisas santas, do capítulo 7, versículo de número 6. Se você puder achar aí, Mateus capítulo 7, versículo de número 6, diz assim, a minha Bíblia e a sua Bíblia. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Senhor Jesus Cristo, na série do Sermão do Monte, ele começa a explicar para os discípulos e para aqueles que estavam ali ouvindo ele, a respeito do caráter e da maneira de ser da pessoa que vive no reino, do cidadão desse reino dos céus. Ele começa com as bem-aventuranças e vai descrevendo o caráter. E quando ele inicia no capítulo 7, ele começa a falar a respeito do relacionamento entre os cidadãos do reino. Ou seja, as relações entre uma pessoa e outra pessoa dentro desse contexto do reino de Deus. E quando ele começa a falar sobre isso, no versículo de número 6, ele fala assim, olha, vocês que têm as coisas santas na mão de vocês, não dá elas para qualquer pessoa. Vocês que procuram andar em retidão, não entreguem aquilo que é sagrado na vida de vocês diante dos porcos. E ele começa a descrever a maneira que isso acontece nos próximos versículos. A primeira coisa que eu queria no dia de hoje é combinar com os irmãos, ou entender com os irmãos, chegar a um consenso do que são coisas sagradas. O que são as coisas sagradas? Quando nós pensamos naquilo que é sagrado, aquilo que é separado, o que é que isso significa? De maneira bem simples, né? O santo ou o sagrado, irmãos, é aquilo que não é comum. O sagrado são as coisas incomuns. Agora, o que é comum, né? Mais uma vez, se a gente for começar a dividir as coisas por cada etapa, a compreensão vai ficando cada vez mais longe, né? O que é comum? O que é uma coisa comum? Uma coisa qualquer? Uma coisa comum, irmãos, não é talvez uma coisa normal, não é simplesmente uma coisa que é normal. Uma coisa comum é algo que há muita frequência dela. Nesse contexto, a primeira coisa que nós entendemos que é santo, ou a primeira pessoa que nós entendemos que é santo, é a pessoa do nosso Deus. Deus é santo. E quando nós dizemos que Deus é santo, não é simplesmente porque ele é uma luz e é bonito e é formoso. Deus é santo porque ele, como pessoa, é separado de toda a sua criação. Deus é o criador de todas as coisas e sem ele nada do que a gente vê e tem e pensa existe. E se ele é assim, ele é o primeiro que é santo e ele é santíssimo. Porque não há ninguém semelhante a Deus. Então, o primeiro conceito que a santidade nos ensina é que nós estamos falando, em primeiro lugar, de santidade, de um Deus que é santo, né? Deus não pode ser criado, Deus não pode ser contido. Deus não está dentro do espaço e não está dentro do tempo. É por isso, irmãos, que é tão importante que quando a gente entra em oração, nós entramos com aquilo que o pastor Cássio falava esses dias atrás, em vitória. Porque se Deus é santo fora do tempo e fora do espaço, significa que se ele disse que vamos vencer, é porque ele já viu a nossa vitória.
Se ele diz que nós vamos chegar ao lugar onde ele diz que nós vamos chegar, é porque ele já está naquele lugar e já viu que nós estamos lá. Se Deus promete alguma coisa, a própria promessa de Deus não pode cair por terra, porque a sua santidade implica que ele não mente. Aquilo que Deus fala, se não existisse, a partir do momento que ele disse, passa a existir. Quando Deus profere uma palavra, ele não fala as coisas ao vento, porque aquilo que ele diz vai acontecer, simplesmente porque ele falou. Nós falamos as coisas com a expectativa de que elas vão acontecer. Deus fala as coisas entendendo que se ele disse, elas vão acontecer. É por isso que muitas vezes a gente fica triste e fala assim, por que Deus não fala para mim? Por que Deus não me diz a respeito desse negócio? É porque quando ele falar já vai acontecer, então espera mais um pouquinho. Quando ele disser, as coisas já vão estar lá no lugar delas. É por isso que nós precisamos esperar o tempo de Deus. O segundo conceito de santidade que a Bíblia nos traz e as coisas que são sagradas que a Bíblia nos fala, elas estão elencadas diretamente à santidade cerimonial. A maneira que nós nos apresentamos diante de Deus. E isso também é muito importante. Porque Deus, sendo santo, alto e sublime, ele ainda tem prazer de se relacionar com aquele que é contrito de coração e quebrantado. Deus gosta de ter um relacionamento conosco. É por isso que ele disse, aquele que de madrugada me busca, certamente me achará. É por isso que nós estamos às 5 da manhã enchendo o templo da Assembleia de Deus, né? Nós estamos vindo aqui e buscando a face do Senhor, porque antes de nós gostarmos de falar com Deus, Deus gosta de falar conosco. Então Deus separa um povo especial de boas obras para ter contato com Ele. Essa santificação cerimonial ela acontece muito antes do pacto de Israel, ou da aliança israelita, da aliança do sacerdócio arônico. Ela já começa no Éden, depois do Éden, na verdade, porque no Éden as coisas eram perfeitas, mas logo depois do Éden, quando a palavra de Deus diz que começaram a invocar o nome do Senhor. Quando Caim e Abel depositam dízimos ou depositam sacrifícios da presença de Deus, aquele já é uma maneira de se separar para apresentar ao Senhor. E Abel lembra que apresentou sangue, e o sangue é vida. E provavelmente na semana que vem, quando nós formos destrinchar aquilo que é santo na vida do crente, nós vamos falar exatamente disso, que é o assunto do estudo do nosso mês de Levítico. E Deus, quando vai separando o povo para essa maneira santificada, ele vai cada vez de maneira muito visível, mostrando ao homem o tipo de relacionamento que ele deseja ter conosco e o tipo de santificação que o homem precisa ter para chegar diante de Deus. A maneira como o homem precisa compreender que a presença do Senhor é santa e que isso que fazemos entre nós e Ele, o nosso relacionamento, é sagrado. Algumas passagens nos mostram isso, e mais uma delas é Êxodo capítulo 3, quando a sarça ardendo no deserto, Moisés veio, a voz de Deus diz para Moisés de lá de dentro, olha Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Se aproxime de mim com cautela e perceba que a sua maneira de falar comigo, ela não é comum, ela é sagrada. Depois, no pacto arônico, quantas coisas os sacerdotes tinham que observar para que eles pudessem chegar diante de Deus. Isaías, quando vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, a partir do momento da visão, ele fala assim, eu não posso estar aqui. Essa presença é santa, ele é santo. E quem disse isso não sou apenas eu, um pecador de lábios impuros que vive no meio de impuros lábios, são os serafins, essas figuras gloriosas que voam ao redor dele, que são criaturas maravilhosas e dizem que esse Deus é santo. Então ele vai percebendo que a sua aproximação com Deus, e nós vamos entendendo que a aproximação com Deus, nós precisamos estar santificados e de maneira sagrada chegar diante dele.
E Deus deseja tanto isso que na nova aliança entregou o seu próprio Filho para que esse acesso então fosse descortinado. Aí o escritor dos Hebreus fala assim: agora cheguemos com ousadia, pois, ao trono da graça de Deus, através do vivo e santo caminho que foi aberto através do sangue de Jesus. Essa é a santificação cerimonial que a palavra de Deus nos traz como sagrado. E a última delas, dessa intenção da Bíblia em falar de santidade daquilo que é sagrado, é a nossa pureza moral. Então, recapitulando, Deus é santo e Ele nos santifica para que nós podemos nos aproximar dEle. E por último, Ele deseja que permaneçamos santos. Ele deseja que nós permaneçamos santos. Um abraço para o nosso pastor que está nos assistindo. Agora ficou um pouquinho mais difícil. Ele deseja que nós nos aproximemos dele de maneira santa. E essa pureza moral, irmãos, é aquilo que o crente chama de santificação. Para que nós continuemos na presença de Deus, para que nós continuemos praticar a nossa fé diante do Senhor, é necessário que eu e você, dia após dia, procuremos estar em conexão, em comunhão, em separação diante do Senhor. É por isso que não basta ser crente e continuar pecando. É por isso que não basta ser lavado no sangue de Jesus e continuar praticando as mesmas obras. É necessário uma mudança radical dentro do meu coração e do seu coração. E essa pureza que é transformada foi nos dada através do Espírito Santo de Deus, que vai apontando dentro da nossa alma: olha, aqui não mais, ali também não pode. Por que você também não faz assim? Geralmente nós temos também a percepção de santificação, é tudo aquilo que eu não posso fazer, mas dentro do bojo daquilo que é sagrado existe tanta coisa que eu e você podemos fazer. Eu e você, porque Deus é santo, podemos adorá-lo. Eu e você, porque Deus é santo, podemos viver uma verdade que não é independente, é uma verdade real, é uma verdade que vai além de qualquer expectativa. Deus é santo. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Alguém pode se perguntar assim: ok, muito legal isso, mas para que isso me serve? Bom, isso te serve para muita coisa, como você já sabe. Na verdade, durante o tempo que a gente vive, durante esse tempo que nós temos vivido, as pessoas têm ligado a santidade de Deus ou essas coisas como coisas que elas não precisam aprender. Alguns jargões que eles aprenderam a respeito da Bíblia Sagrada, como, por exemplo, Deus é amor. Diz para eles que agora nós não precisamos nos preocupar com coisas como santidade e conduta, que nós não precisamos mais nos preocupar com coisas como guardar dos porcos as nossas pérolas ou guardar dos cães aquilo que é santo, porque se Deus é amor, tudo isso está coberto e tudo isso está ok. As pessoas se esquecem de que Deus é uma pessoa que não pode ser simplesmente contida no nosso conhecimento também. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a respeito de Deus. As pessoas que se satisfazem pensando que Deus é amor e simplesmente de qualquer maneira que ela se apresenta tá bom, ou simplesmente se ela não se apresenta de maneira nenhuma também tá bom, ela se esquece de que aquele que ama busca conhecer o seu amigo. Aquele que ama busca conhecer aquele com que ele se relaciona e ama. E é necessário que eu e você busquemos cada dia mais entrar na presença do Senhor. Por último, é importante sabermos a respeito daquilo que é sagrado de Deus, porque no Salmo 24, Davi, quando vai falando a respeito do Monte Santo do Senhor, e lá depois no final ele vai falando sobre o Rei da Glória que entra, ele começa dizendo assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem é que pode ir lá oferecer adoração a Deus? A primeira coisa que Davi percebe, ou Davi canta no seu Salmo de número 24, ele fala assim, que aquele que habita naquele monte é santo. Ele não é simplesmente alguém comum, alguém que mora numa planície, alguém que mora numa cabana nas vizinhanças de Jerusalém. O que mora no santo, no monte do Senhor é santo. Deus é santo. Ele reconhece que a pessoa que está habitando naquele lugar onde ele quer se aproximar, onde que ele quer oferecer adoração, onde ele quer ter um relacionamento com ela, é santo. E a segunda coisa que ele fala, que aquele que pode subir no Monte Santo do Senhor, a primeira coisa que ele tem que ter é ser limpo de mãos.
A limpeza de mãos fala exatamente da nossa santidade cerimonial. Se nos apresentar diante de Deus lavados no sangue de Jesus. É por isso que sempre quando a gente ora, a gente fala: Senhor, eu entro na tua presença pelo sangue de Jesus. Eu estou aqui porque o sangue de Jesus me abriu um santo e vivo caminho, que não pode ser quebrado, que não pode ser mudado. Essa é a minha santidade cerimonial. E a segunda coisa que ele percebe, que além de limpo de mãos, ele precisa de ser puro de coração. A pureza de coração fala da nossa pureza moral, de que não é simplesmente as minhas mãos limpas, mas agora o meu coração vê a mão limpa e ele sabe a diferença da mão limpa e da mão suja. Ele sabe a diferença de andar num caminho ímpio e num caminho santo. Ele entende que existe um caminho bom e um caminho mau. Essa é a pureza de coração. E quando ele se apresenta na presença de Deus dessa maneira, é inevitável. A nossa comunhão com Deus é perfeita. E nós podemos dar glória a Deus no seu santo templo e esperar com certeza e inteireza de coração que Deus fala conosco. Na semana que vem, irmãos, nós vamos continuar tratando a respeito daquilo que é santidade, mas eu queria que você aproveitasse essa manhã e desfrutasse no nosso momento de oração, de entender que Deus é santo e de que Ele nos santificou e que a presença do Seu Espírito Santo é o que nos faz ter um livre acesso, caminho a Ele, diante dEle nessa manhã. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Boa palavra de Deus, né, irmãos? Glorificado o nome do Senhor.